Olá, bem-vindos para mais um bate-papo do nosso podcast Desenrolando a Língua, uma iniciativa do Mackenzie Language Center em parceria com a Web Rádio Mackenzie. E nós temos aqui o nosso historiador favorito, Daniel de Paula. Daniel, tudo bem? Tudo bem, Raquel. Obrigado por me convidar de novo ao nosso podcast e vamos bater um papo aí essa tarde. Vamos desenrolar a língua aqui e falar das nossas experiências linguísticas, né, com as línguas estrangeiras. E vamos falar aqui de algum livro, né, que tenha marcado muito a sua vida, né, a sua experiência. Conta aí um pouquinho pra gente o que você trouxe aqui para falar pra gente, para contar na sua grande biblioteca aí da vida. Quando você me provocou a primeira vez sobre esse assunto, né, a gente estava batendo um papo e aí você disse assim, vamos falar sobre um livro que te marcou. E aí logo me veio à mente esse livro, que é um livro que é um clássico da literatura em língua inglesa, que é O Mundo se Despedaça, do escritor nigeriano Chinua Achebe. Mas não é assim uma escolha muito óbvia, né? E na verdade eu pensei em vários outros textos. Os primeiros que me vieram à mente são livros em língua portuguesa, né? Porque eu acho que é aí que a gente começa a ler mais, né? Textos logo em português e de literatura em língua portuguesa, tanto brasileira quanto portuguesa da Europa, né? Mas esse livro é um livro que me ensinou muito sobre literatura, sobre história, né? Sendo historiador, uma visão diferente sobre a história, sobre os ritmos da história. E o Chinua Achebe, nesse livro, que foi o seu primeiro romance, ele acabou se celebrizando, né? Um texto de 1958, se não me falha a memória, e que tem muito a nos dizer. E eu encontrei com esse livro na época da graduação, quando eu estava lá fazendo graduação em História. Agora, é interessante porque, assim, a gente ainda vai só fazendo uma ponte com outro episódio, né, que a gente tem sobre o bicentenário da independência. Tem O Mundo se Despedaça, conversa também um pouco com a nossa história, porque é um diálogo, né, quer dizer, é a história do colonizador, né, quer dizer, é um mundo despedaçado, né, como é que é essa história de o colonizador, que mundo que é, né? Que mundo que se despedaça, né? Então, essa é uma coisa que já é interessante, né? O próprio título, né? Já trazendo a questão da tradução, né? Eu até trouxe aqui tanto a capa em língua portuguesa, né? Que foi traduzido para o português e publicado pela Companhia das Letras, e também a capa em língua inglesa da Pinguim. É claro que existem outras edições, né? Mas a tradução do título já é de interesse, né? Então, em português, O Mundo se Despedaça. Em inglês, Things Fall Apart, né? Que seriam as coisas que se despedaçam. As coisas se despedaçam. Numa tradução palavra a palavra, Isso. Né? Mas o mundo que se despedaça, eu acho que a tradução é muito inteligente. Ele está falando de um modo de vida que se desfaz no encontro com o colonizador, né? Então a história se passa numa região da Nigéria, né? No século XIX, em torno ali daquilo que seria o tempo antigo, antes da colonização inglesa nessa área da África. E o mundo que se despedaça é o mundo do personagem principal, né? Que é um pai de família e um chefe da sua família, e que tem uma alta posição social no grupo em que ele se encontra, né? Os povos Ibo, da Ibolândia, a região é a Umuofia, como eles falam. Então já é um mundo muito diferente. É um texto que te marca porque ele é diferente de tudo que você já leu, né? É um outro mundo. E a linguagem utilizada, a forma de narrar, tudo isso é muito marcante. E ele conta a história, então, do momento, digamos assim, às vésperas dessa destruição, né? Então, é o momento em que o colonizador já está, você já sente as marcas dessa colonização antes que ele chegue, antes que o homem branco se manifeste fisicamente, as suas
seus produtos já começam a chegar na Ibolândia, então eles já conhecem a arma de fogo, eles já conhecem instrumentos como facão, etc., coisas que não eram do seu cotidiano, então eles já possuem aquilo, né? E depois é o momento em que o colonizador se torna uma figura cotidiana no dia a dia. E que vem para fazer com que as coisas se despedacem, né? Things fall apart, quer dizer, as coisas vão cair, vão se e elas vão se rearranjar, né? Vem uma nova ordem, né? Isso. Vem uma nova ordem e as coisas saem do controle, né? Do chefe de família, quem costumava ter o controle das coisas não tem mais, né? Exatamente isso. Acaba sendo uma realidade para muitos países colonizados, né? Muitos países que foram... O colonizador chegou, impõe a sua cultura, né? Impõe o seu modo de vida, a sua língua. Exatamente, né? Essa é uma das questões que se impõe quando a gente fala do mundo se despedaça, é que o Chinua Achebe escreve, ele é um tradicionalista, né? E o tradicionalista na África, não nela toda, né? Mas nessa região da África, o tradicionalista, ou o que eles também chamam de griot, é esse ancião que tem a responsabilidade de guardar as tradições, por isso um tradicionalista. E ele é tido então como um livro humano. Porque são sociedades ágrafas, ou seja, são sociedades que não possuem escrita, e por isso, então, as suas memórias, a sua história é narrada a partir, né, de um outro paradigma de historicidade. Né? Enquanto a história europeia e aí depois a história brasileira, que já nasce dentro desse contexto europeu, ela é uma história que já aparece narrada em grande parte pela escrita, mesmo que ela exista oralmente. Nessas sociedades, a tradição ela é viva e ela é literalmente viva, porque o tradicionalista ele representa a tradição. Ele é esse livro, digamos, entre aspas, né? A gente é que usa a palavra livro, porque a gente está já impondo uma lógica ocidental. Ocidental e europeia. A gente já usa uma imagem que já é estranha em relação a esse mundo, que é a imagem do livro. Né? Então ele é um livro e ele tem essas histórias. O tradicionalista, como é o Chinua Achebe, ele é um contador de histórias, né, do passado, e ele tem esse poder. E ele faz isso, ele narra as histórias na língua do colonizador, né? Porque já é a língua do inglês colonizador. E ele é muito cobrado por isso, né? Porque tem toda uma discussão. Por que não narrar na sua própria língua, né? Na língua da sua tribo, na sua língua nativa? E aí, em 99, ele disse algo que eu achei muito interessante, né? Ele disse assim... Aí eu vou traduzir. I have been given the language and I intend to use it. Então, fantástico, né? Me deram essa língua e eu pretendo usá-la. Né? Então, quer dizer, e ele faz um grande uso dessa língua, né? Quer dizer, se o colonizador veio, colonizou, me impôs essa língua, eu vou usá-la. Né? Quer dizer, então ele escreve em inglês... Ele depois tem... ele não usa para destruir, né? Não quer destruir o colonizador, não quer... Mas ele faz as denúncias dele, né? Digamos assim. E ele faz na língua do colonizador. É um ato de resistência mesmo, né? Usar a língua do outro, que é a sua, como um ato de resistência. E tanto é que ele vai, né, ganhar prêmios, os prêmios mais importantes, assim, de língua inglesa, ele ganhou com esse livro e com a sua obra, né? Então, é como se fosse uma desforra, mesmo no sentido em que ele escreve na língua do colonizador sobre a história do seu povo. E aí, essa obra vai ser uma obra traduzida em mais de 40 línguas, ganha prêmios, né, na Inglaterra, em outros lugares, e se torna uma espécie de leitura indispensável dentro de qualquer curso que foque na história africana, ou que pense a literatura africana, mas também a literatura inglesa. Né? Então ele se torna, vamos dizer assim, ele passa a fazer parte do cânone
da língua inglesa, que é tão impenetrável, né? Veja, a língua inglesa é a língua de Shakespeare, é a língua de Hemingway, é a língua de tantos gigantes, de Dickens, de tantos gigantes da literatura, e ele tá lá entre eles, né? Então, isso é, sei lá, é representativo dessa lógica que não é simples, né? Assim como a história que ele conta. A história que ele conta não é só a história do colonizado, coitado e tal. Não, é a história também dos atos de resistência desse colonizado. A figura principal, que é o Okonkwo, ele envia o filho para estudar na escola do colonizador porque ele quer que o filho vá lá entender que história é essa, né? Quem é esse colonizador, como é que ele pensa. Mas isso acaba sendo um dos motivos da destruição desse modo de vida tradicional. Né? Porque o filho já não concorda mais com o pai, o filho já não vai seguir mais as mesmas tradições que o pai. E começa a ter outra visão, Exato. né? outra cosmovisão, né? Exatamente, outra visão de mundo. E uma das coisas é que eles acreditavam que a sua memória ia ser perpetrada, né, que a sua memória ia ser perenizada, digamos assim, quando seus ancestrais se lembrassem de você e fizessem sacrifícios em sua memória e colocassem o seu token, né, um elemento que o representasse no altar, na sua casa. E aí o filho que se converte a uma outra religião já não vai fazer isso. Então, o personagem principal se vê diante de um mundo que se despedaça no mundo físico e também na sua visão de mundo no mundo espiritual, né? É como se o espírito dele já não tivesse mais vida na vida após a morte, porque os seus ancestrais não vão se lembrar dele. E aí também ele se apropria, quer dizer, ele faz uma intertextualidade no próprio título, né? Things Fall Apart, na própria epígrafe. Isso, e aí nós temos a epígrafe. Retoma o grande poeta Yeats, do seu The Second Coming, né? O Segundo Advento. O Segundo Advento é Second Coming. É isso. De 1920, né? No poema de 1920. A intertextualidade está aí, o que já é imperativo da tradução, né? Se o texto do Yeats foi traduzido anteriormente, então já existe ali meio que uma obrigatoriedade de seguir a tradução anterior. Como é que tá essa tradução? Em português é o falcão a voar num giro que se amplia, não pode mais ouvir o falcoeiro. O mundo se despedaça. Né? E no original, Things Fall Apart. Nada mais o sustenta. A simples anarquia se desata no mundo. Então, é quando o falcão se solta completamente daquele que o controla, que é o falcoeiro. Né? E essa é a epígrafe do livro. Esse livro, a tradução em língua portuguesa, ela é muito, muito boa. Assim, e ela foi feita pela Vera Queiroz da Costa e Silva, que viveu na África, porque ela, além de ser uma literata, né, uma pessoa de grande conhecimento e erudição literária, ela viveu na África em missão diplomática junto ao marido, que é o Alberto da Costa e Silva, que é um dos africanistas, esse termo é um pouco ruim, né, mas é um dos africanistas mais conhecidos, escreveu textos brilhantes sobre a história da África. E era um diplomata brasileiro, né, em terras africanas. Então, ela traduz com conhecimento de causa, né? É importante, né? Então, assim, você vê que a tradução dela, não que uma tradução, e aí a gente entra numa coisa meio tradutológica aqui, mas não que a tradução seja obrigatoriamente, ela tenha de ser feita por alguém que viveu aquilo, porque seria impossível traduzir, sei lá, mitologia egípcia, ninguém esteve lá. Mas o fato dela conhecer essa cosmovisão, essa visão de mundo, pode trazer uma coisa mais de coração, né? Acho que sim. Pode desvendar alguns mistérios. E aí tem a questão dos provérbios, né? Que talvez sejam parte da intenção de passar um pouco da cultura, né? E talvez eu não lembre ou não tenha notado exatamente como está, mas um dos provérbios que ele fala é: quem vê a boca de um rei
não pensaria que ele mamou nos seios de sua mãe. Quer dizer, passa toda uma visão de mundo, né? Que a gente pode se identificar, né? Por exemplo, puxa, aqui, né? Olhando a boca de um rei, né? O livro todo é marcado. Não pensaria que ele... Quer dizer, até um rei, uma pessoa poderosa, teve o seu começo. Isso. Dependeu de alguém, né? Mamou nos seios da sua mãe. O outro que ele... não posso viver na beira de um rio e lavar a mão com cuspe. É muito interessante. Esses provérbios marcam o livro. E é engraçado que esses provérbios são até um ponto de crítica à obra. Porque alguns vão dizer assim, mas essa obra podia ser mais complexa se o autor não se deixasse levar por esses provérbios, por esses lugares comuns, não é? Alguém, assim, já houve crítica, porque nenhuma obra é perfeita. O próprio Alberto da Costa Silva escreve um prefácio a essa edição em português, que é a edição da Companhia das Letras. E ele fala isso, ele falou assim, não é uma obra perfeita, mas é um clássico. Como todo clássico, ele vai ter a sua força, né? Então, essas questões, por exemplo, quando ele usa os provérbios, ele nos aproxima, eu acho, do modo de pensar daquele povo. E ninguém melhor do que ele para fazer isso, né? Porque ele nos introduz numa forma de raciocínio que não é a nossa. Não é claro, se você vive ao lado de um rio, você deve lavar sua mão no rio. Você vai lavar sua mão com cuspe? Se você lava a mão no cuspe, quer dizer que você não está aproveitando aquilo que lhe foi dado, né? Exatamente. Tem gente que mora do lado do rio e lava a mão com cuspe. Isso mostra que a pessoa, exatamente, ela não faz jus ao que lhe foi dado, não... É a mesma coisa que você dá pérolas aos porcos, não é? Sim, exatamente. Então, assim, você vê como que esses ditados que ele traz no livro, eles são dessa cultura popular e que nos aproxima mesmo de uma forma de ver o mundo desse povo, né? E que ele fala que é uma forma que permanece, né, na cultura popular, mas ela já não está mais tão intocada como ela estava antes que o mundo se despedaçasse, né? Então é mais ou menos essa questão. E uma coisa que é interessante é que a obra é marcada de violências, de grandes acidentes, de coisas terríveis que acontecem na vida dessas personagens. O que nos desencanta um pouco de esperar que o livro se resolva de uma forma que nos agrade, né? Ele se resolve de uma forma muito diferente daquela que nos traria mais conforto como leitor. Porque basta você pensar no contexto, né, da obra. A chegada, né? Mesma coisa quando você vê também a chegada dos ingleses na Índia. Não tem jeito de ter um final, né? O final do romance, da história, né? Feliz. É uma chegada disruptiva. Chega e é alguém querendo mandar numa terra que já tem dono, que já tem gente ali, com as suas casas, com seus afazeres. E aí chega um pessoal querendo se instalar e dizendo, bom, nós somos mais fortes e agora a gente quer ficar aqui. A gente quer mandar aqui. Então, o europeu chegando na América, chegando na Ásia, chegando na África, né? Acho que nenhum teve histórias muito bonitas aí né? São histórias de violência, né? Que são as histórias do cotidiano das pessoas mesmo, mas vários historiadores apontam para isso, né? De que a história da humanidade é uma história marcada por catástrofes, por fome, por violência, por doença e também por coisas boas, mas a tônica, né? A gente sabe, até a década de 10 as pessoas viviam mais ou menos 40 anos no máximo. Então... Daniel de Paula. Sim, senhora. Fala, um livro que marcasse, a gente está aqui desenrolando a língua e você traz um livro maravilhoso desse e a gente está com um final trágico, assim. Nossa, mas tudo bem, hoje passa. Hoje bom? passa. Hoje passa. Uma próxima vez a gente traz um livro um pouco mais feliz. Por favor, traga-me Poliana e Poliana Moça. Eu tô aqui achando que você ia trazer Poliana e Poliana Moça, né? Mas o historiador que se preze costuma trazer sempre assim o caos. O caos está instalado no nosso podcast.
Para encerrar, vamos comentar aí as capas. Vamos falar do paratexto. Isso. Porque eles, eu não sei se eles vão conseguir ver o que tem na versão em inglês, né, na versão original, os detalhes da carinha. E são pequenas marcações, né, como se fossem marcações, uma gramática representativa local. Isso, tribal, seria né? Talvez a língua original, alguma coisa assim, acho que são marcações... São só desenhos? São desenhos que aparecem, por exemplo, nos artesanatos, nas cerâmicas, na ráfia, porque em geral esses povos não eram povos que dominavam tanto a metalurgia, então em geral eles trabalhavam com ráfia, barro e fibras naturais, né? E montavam suas casas assim também, né? E vamos ver que um está representando, né, o preto no branco e o outro branco no preto. Então, nós exatamente, temos aí tem essa questão racial representada. A questão racial. Exatamente. Então, tem aí essa mistura ou essa interação que se forçou, né? Porque não é um choque só cultural, é um choque de raças, né? Então isso também... E a própria mistura interracial que se fez. Isso. E o colonizador, né, sem querer alongar muito mais a conversa, mas ele se aproveita das lógicas controversas que existem dentro dessa cultura originalmente. Então existe já uma controvérsia nesse povo. Esse povo, essa sociedade lá na Ibolândia, é uma sociedade estratificada minimamente. Ah, sim, eles então, brigam entre si. Isso, e existem pessoas que são... Ele fala, até o Alberto da Costa Silva fala um dos detalhes que é mais chocante. Ele fala assim, as mulheres que tinham que entregar os seus filhos gêmeos para morrerem na floresta, porque os gêmeos eram para eles uma manifestação do mal, né? Não podia ter criança gêmea. Então os gemelares eram deixados para morrer de fome na floresta, fazia parte da cultura. Ele fala assim, imagina as mães que ao longo dos séculos e ao longo das décadas vinham seus filhos arrancados dos seus braços para morrerem sozinhos na floresta. Quando vem alguém e diz que isso é errado, provavelmente essas mães vão querer essa nova filosofia de vida, essa nova maneira de ver o mundo e vão estar predispostos a abandonar a tradição, né? Então ele fala até assim... Dentre outras coisas também. Dentre outras coisas, esse é um dos exemplos. Várias outras coisas, mas E essa outra capa aí que é uma máscara, né? Ele tem uma máscara que não é uma máscara tradicional, né? Mas é uma máscara... E essa figura mascarada, já aqui é misturada, né, com as roupas do colonizador e com a máscara. Porque esses povos usavam máscaras nos seus rituais. E tinha o grupo, as pessoas mais poderosas que podiam usar determinadas máscaras, porque eles representavam uma divindade, né? Então aqui é uma espécie... É uma evocação daquele mundo antigo, onde esses homens poderosos usavam máscaras, mas já totalmente desfeito, né? Já com roupas ocidentais. Roupas ocidentais, já fotografado, que é uma tecnologia, né, da segunda metade do século XIX. Né? Exatamente. Então, aqui o mundo se despedaçou e se rearranjou de outra forma, né? Esses pedaços foram colados numa outra lógica, que é ocidental, né? Será que o pessoal vai querer ler? Acho que sim, tem que ler. Tem que ler, né? Tem que ler. Essa obra foi reeditada, ela estava esgotada em português e ela foi recentemente reeditada. Mas a versão em inglês também é fácil de achar no Brasil. E a versão em português é muito boa a tradução, né? E é primorosa. E tem muito a ver, né, com a nossa história, com a nossa realidade, né? O Brasil é mais africano que europeu, né? E a gente conhece mais da literatura europeia do que africana. Isso é pura verdade. Então tá bom, mais uma vez a gente deu uma bela desenrolada na língua e enrolada na cabeça. Isso. Enrolada nas ideias. Então, vamos ficar por aqui? Vamos. E a gente... desenrolou a língua. Vamos ficar por aqui com mais um podcast Desenrolando a Língua e espero você na próxima.